A frente atlântica do concelho de Almada é conhecida pelas suas águas oceânicas límpidas, por belas praias de areia fina e branca e pelo seu aprazível meio envolvente. Os extensos pinhais da Mata dos Medos terminam na riba fóssil da Costa da Caparica. Aí começa o fogoso Atlântico pleno de vida e de segredos bem guardados desde tempos imemoriais. Almada, banhada por um mar de histórias. Com a cidade ao longe, os golfinhos roazes nadam próximo da costa em busca de pequenos peixes, chocos e lulas que são abundantes no fundo arenoso da Costa da Caparica. Voando por cima deles, as gaivotas, oportunistas, aguardam os despojos da caça. Nas praias, a vida segue o seu curso natural após uma longa época de veraneio, durante a qual os visitantes desfrutaram de um cenário único, emoldurado pelas escarpas douradas da riba fóssil da Costa da Caparica, que são um dos traços mais marcantes da paisagem do concelho de Almada. Esta estrutura natural, que chega aos 90 metros de altura, funciona como uma parede que limita toda a zona atlântica de Almada e acompanha a planície litoral situada entre a riba e o oceano. Esta planície abarca um vasto campo de dunas, atualmente ocupado por terrenos agrícolas, zonas urbanas e acaciais, e um extenso cordão de dunas que faz a transição para a praia. A aparente tranquilidade da paisagem atual não deixa adivinhar o longo passado conturbado, a partir do qual toda a região se formou e que remonta a vários milhões de anos, numa época em que Almada estava coberta por um enorme golfo marinho que há 15 milhões de anos chegou a zonas tão afastadas como o Ribatejo. A maior parte do território de Almada esteve submersa até há pelo menos 10 milhões de anos, no Miocénico Superior. Durante este período foram-se depositando várias camadas de areia e argila que retiveram conchas, ossos e dentes de animais marinhos e cujos fósseis podem hoje ser observados em vários locais da Arriba. Há cerca de 3 milhões de anos, durante a época Pliocénica, as águas do oceano recuaram, dando lugar a um grande rio, que foi o precursor do Tejo atual e que desaguava na região entre a Fonte da Telha e a Lagoa da Albufeira. Esse rio foi responsável pelo transporte e deposição dos conglomerados e areias grosseiras que hoje constituem as camadas superiores da Arriba fóssil. Há cerca de 35 mil anos, o mar voltou a baixar e ficou 60 metros abaixo do nível atual. Por essa razão, a linha de costa situava-se mais ao largo do local que hoje ocupa. Desde então, o mar voltou a subir, escavando as rochas anteriormente depositadas e formando uma arriba que há cerca de 250 anos ainda estava sujeita à ação direta das ondas e marés. De acordo com mapas de meados do século XVIII, a faixa costeira onde hoje se encontra a Costa da Caparica ainda estava submersa nessa altura. Pensa-se que terá sido por ação do grande sismo de 1755, que assolou a zona da Grande Lisboa, que toda esta área se elevou, tendo a linha de costa recuado de forma significativa. A antiga arriba litoral ficou assim afastada do mar, tornando-se uma arriba fóssil. Com o tempo, as areias de praia e de duna foram-se depositando ao longo da planície costeira e no topo da arriba.
Desde então, a paisagem atual foi modelada pela ação erosiva da chuva e do vento. O extenso pinhal que existe atualmente sobre a Arriba foi mandado plantar pelo rei Dom João V, com o objetivo de fixar as areias de duna e impedir o seu avanço sobre as terras agrícolas do interior. Estas dunas fixas, situadas no topo da Arriba, chamam-se medos, e são elas que dão o nome à reserva botânica da Mata dos Medos, criada em 1971, e que desde 1984 está incluída na área de paisagem protegida da Arriba Fóssil da Costa da Caparica. A Mata dos Medos apresenta uma grande diversidade de espécies e habitats de elevada importância e valor ecológico, como pinhais litorais, matos de aromáticas e camarinhais. A manutenção de planícies litorais, como a da Costa da Caparica, só é possível devido à existência de dunas que funcionam como proteção contra a inundação marinha. Estas barreiras naturais são formadas pela acumulação das areias da praia que, depois de secas pelo sol quente do verão, são transportadas pelo vento até às dunas. Para que a areia se fixe, é fundamental o papel desempenhado pela flora dunar, que ajuda a reter as partículas sedimentares. É o caso do feno das areias, que se instala na frente marinha das dunas e cujas raízes possibilitam que as areias, ainda muito móveis nesta zona, se comecem a fixar. Isso permite o estabelecimento de outras espécies, contribuindo para a construção da duna primária que se desenvolve gradualmente para o interior. As longas raízes do estorno formam uma densa rede que ajuda a estruturar as cristas dunares, favorecendo ainda mais a consolidação destas dunas. O seu crescimento é acelerado com o soterramento e quanto mais areia for fornecida ao sistema, mais o estorno aumenta a sua rede de raízes. A par das espécies estruturantes, como o feno das areias e o estorno, ocorrem outras plantas resistentes à salsugem e eventos marinhos, capazes de sobreviver na frente dunar virada para o mar, como é o caso do cardo rolador, do narciso das areias e do goivinho das praias. A flora dunar alberga inúmeras espécies de pequenos animais. O borrelho de coleira interrompida é uma das espécies de aves que habitam zonas litorais que aproveita as dunas para nidificar. A sua coloração permite-lhes ficarem camuflados na areia e a flora mais densa das dunas primárias garante proteção aos seus ninhos. Quando há crias, os borrelhos adultos procuram atrair os intrusos para longe dos ninhos e, em caso de perigo real, não hesitam em recorrer a uma encenação peculiar, junto ao solo, em que fingem que estão feridos e vulneráveis. Arrastam uma asa pelo chão ou cambaleiam, na esperança de serem tomados como presa fácil. Nos vales interdunares e dunas secundárias, desenvolvem-se outras comunidades de plantas menos resistentes aos fatores marinhos, que têm necessidades maiores em matéria orgânica e nutrientes. É o caso da erva pinheira, de folhas suculentas, a perpétua das areias, que nos dias mais quentes traz às dunas um aroma forte a caril, ou a herniária, uma pequena planta rasteira cuja distribuição mundial é restrita às zonas costeiras do sul de Portugal. Ao longo da planície costeira, existem extensos acaciais e pinhais. As matas das dunas da Trafaria e Costa da Caparica, plantadas entre finais do século XIX e inícios do século XX, servem para segurar as areias e proteger as terras interiores. Em meados do século XX, as ações de fixação das areias litorais foram estendidas para sul da Costa da Caparica até ao limite da Fonte da Telha.
As características competitivas das acácias fizeram com que, ao longo dos anos, os acaciais se tivessem tornado muito densos e com baixa diversidade de outras espécies. A oeste, o concelho de Almada é inteiramente banhado pelo Atlântico e apresenta uma extensão de praias com mais de 14 quilómetros. Na frente urbana de praias, existem pontões rochosos que, além de protegerem contra a força do mar, servem de habitat a diversos organismos marinhos. A ação das marés, muito ampla nesta latitude atlântica, expõe grande parte do substrato rochoso durante a maré baixa. É nesta zona intermareal que se formam as chamadas poças de maré, onde habitam vários organismos adaptados a viver em períodos alternados de imersão e de exposição ao ar. Estes seres enfrentam diariamente a agitação da água, as variações de temperatura e salinidade, bem como os efeitos do vento e da água doce proveniente da chuva e do estuário do Tejo. Durante a maré alta, as algas e muitos organismos filtradores recolhem da água os nutrientes de que necessitam para viver. Alguns invertebrados, como os mexilhões, as lapas e as cracas, são muito comuns nas poças de maré. Vivem em grandes aglomerados e servem-se de conchas e placas que as protegem da desidratação quando se encontram imersas. As algas cobrem as áreas mais próximas da água, minimizando deste modo os efeitos da exposição ao ar. Este tapete verde e escorregadio é perfeito para alguns caranguejos que se deslocam por aqui à procura de alimento. Os tubos de areia justapostos, que formam pequenos recifes, são construídos pelas sabelárias, pequenas minhocas com cerca de 4 centímetros, e constituem habitats para outras espécies de invertebrados. Algumas espécies de anémonas retraem os seus tentáculos quando estão expostas ao ar, enquanto outras não possuem essa capacidade. A proteção oferecida pelas rochas e a ação das ondas fazem com que esta área seja relativamente protegida dos predadores marinhos, razão pela qual proliferam aqui caranguejos, alevins e juvenis de diferentes espécies e comunidades de camarões como os palemon, que se encontram na interface do meio estuarino com a zona costeira marinha. Um dos peixes mais bem adaptados à vida nas poças de maré é o cabós. É comum vê-los nos fundos arenosos de algumas poças, ou então abrigados nas cavidades das rochas. São peixes muito curiosos, que se juntam frequentemente em grupo quando algo lhes capta a atenção. Embora ofereçam proteção contra os predadores marinhos, as poças de maré estão expostas ao ataque das aves costeiras. Algumas, como as rolas do mar, são especialistas em tirar o melhor partido deste tipo de ambiente e procuram minuciosamente entre as rochas os pequenos invertebrados que fazem parte da sua dieta. A maré vazia atrai outras aves, como os pilorritos da areia, que se movem rapidamente pelas praias, para trás e para diante ao sabor das ondas, recolhendo alimento. Os pilorritos da areia são relativamente pequenos e passam o inverno nas zonas costeiras do Atlântico e do Mar do Norte.
Em Almada podem ser observados em grande número. Os que chegam à costa portuguesa são oriundos da Sibéria, da Groenlândia e do norte do Canadá, onde vivem durante o verão ártico. Logo abaixo da zona de marés, encontram-se tainhas e diferentes espécies de sargos que têm nestas áreas autênticos berçários, uma vez que aqui encontram abrigo e alimento. Mais ao largo, no fundo do mar, as espécies residentes enfrentam os desafios comuns a todos os seres vivos: atingir o estado adulto e deixar descendentes. Um nudibranquio agarra-se às algas, lutando contra a corrente. Ao seu lado, um rascaço ou peixe-escorpião aguarda pacientemente uma presa. As cores e as formas são variadas e surpreendentes. Os espirógrafos são poliquetas que vivem ancoradas no fundo rochoso, no interior de um tubo por elas construído. Na sua região anterior, possuem apêndices plumosos que utilizam para respirar e agarrar partículas orgânicas suspensas na água, das quais se alimentam. Os polvos, muitos deles juvenis, procuram abrigo em fendas e cavidades das rochas. São animais extremamente inteligentes e que dominam a arte do disfarce. Ao pressentir o perigo, procuram adotar as cores e texturas do local onde se encontram, numa tentativa de passarem despercebidos aos predadores. O fundo arenoso não parece ser boa ideia. Uma fenda na rocha vem mesmo a calhar. O problema é que já está ocupada e o dono depressa reivindica o seu espaço. O polvo é um animal solitário. Muda frequentemente de abrigo e sai durante a noite para caçar crustáceos e outros invertebrados. Desloca-se apoiado em 8 braços, mas em caso de necessidade, dispõe de um sistema de propulsão a jato muito eficiente. Retém água no manto e expulsa-a com grande pressão através do seu sifão. Para escapar aos predadores, possui como defesa uma bolsa com tinta negra que liberta quando se sente ameaçado. Cada braço tem inúmeras ventosas, dotadas de receptores químicos e de pressão, que lhe permitem detectar presas e locais de abrigo. As fêmeas nunca abandonam as posturas. Deixam de se alimentar e cuidam dos ovos até ao nascimento dos pequenos polvos, morrendo de seguida. Numa região onde o fundo é constituído essencialmente por areia, existem alguns conjuntos de rochas isoladas que são focos de biodiversidade. Estas rochas constituem um substrato distinto do envolvente e a sua colonização é feita em primeiro lugar por microalgas. As mucilagens produzidas pelas microalgas originam um biofilme a partir do qual começam a aparecer os primeiros consumidores e depois toda a cadeia trófica. As rochas são muito diversificadas e têm zonas com enclaves e saliências cuja luminosidade varia com a profundidade. Como tal, começam a aparecer muitos microhabitats, aproveitados por diferentes organismos, que dão lugar a nichos ecológicos diferenciados e a uma grande diversidade,
tanto de espécies bênticas como, mais tarde, espécies pelágicas. Para além do biofilme, o aparecimento de diferentes espécies de macroalgas vai contribuir para dar proteção a outros organismos que diferenciam ainda mais esses habitats. E daí existir à volta da rocha um verdadeiro hotspot de biodiversidade. Este habitante dos fundos rochosos tem o nome comum de rodovalho bruxa e pertence à mesma ordem dos linguados e das solhas. O corpo achatado é resultado da sua adaptação à vida junto do fundo, onde se alimenta de pequenos peixes e crustáceos. No seu estado adulto, não possui simetria bilateral e, durante o crescimento, um dos olhos migra para o outro lado da cabeça, ficando os dois olhos proeminentes na face que está voltada para a superfície. Apesar de se confundir com o fundo, procura abrigo em cavidades das rochas e acaba por invadir o domínio de uma pequena garopa. Ao manter-se imóvel, a bruxa passa despercebida e a garopa prossegue a sua caça aos alevins. O fundo rochoso está coberto de anêmonas e de corais, das mais diversas formas e cores. Uma colónia de corais alcionários tem os pólipos dispersos por toda a sua superfície e alimenta-se de partículas de plâncton em suspensão. Uma garopa procura expulsar um rascaço do seu território. Desta vez é bem-sucedida e volta imediatamente para o seu posto de vigia. Todos os recantos das rochas estão tomados por alguma das espécies residentes e todas elas desempenham um papel importante na cadeia alimentar. As famílias dos belénios e dos góbios, conhecidos por cabozes, estão muito bem representadas com espécies de vários tamanhos. Habitam nas cavidades das rochas e vivem em permanente estado de alerta. Os locais de caça são estratégicos e os seus alvos são pequenos crustáceos. Servem-se das barbatanas peitorais para se apoiarem no fundo e percorrerem pequenas distâncias. O rascaço ou peixe-escorpião representa a ordem dos scorpeniformes. Vive em fundos arenosos e rochosos do litoral, mas pode ser encontrado até aos 700 metros de profundidade. Alimenta-se de crustáceos e de pequenos peixes. Os seus espinhos dorsais, venenosos, são uma arma defensiva temível. Os safios são grandes predadores que passam a maior parte do tempo dentro de uma toca, embora sempre à espreita de uma oportunidade de caça. São excelentes predadores noturnos e alimentam-se de diversas espécies de peixe, crustáceos e cefalópodes. Atingem a maturidade sexual entre os 5 e os 15 anos de idade e têm a particularidade de se reproduzir apenas uma vez durante a vida. Entretanto, as posturas variam entre os 3 e os 8 milhões de ovos. Em dias de águas límpidas, os safios adultos nadam livremente na coluna de água, dando largas à sua curiosidade. Na primavera, com mais nutrientes, dias maiores e temperaturas mais altas, as águas ficam mais ricas e a escassez que marcou o final do inverno dará lugar às novas gerações de organismos que irão colonizar toda a região, desde a coluna de água até aos fundos arenosos e aos maciços rochosos. Mas até ao início do verão,
o fundo marinho continuará a ser dominado pelas espécies residentes, como os enigmáticos chocos. São cefalópodes com concha interna, capazes de se dissimularem no ambiente em que vivem, tornando-se quase imperceptíveis. Possuem um sistema nervoso e órgãos sensoriais muito desenvolvidos. E tal como os polvos, os chocos são animais inteligentes e curiosos, que não resistem à tentação de investigar o que se passa à sua volta. Caçadores exímios, os chocos alimentam-se de peixes, moluscos, crustáceos e outros cefalópodes. Nadam impulsionados pelo movimento ondulatório de uma única barbatana, que circunda todo o corpo, exceto a cabeça. Em caso de necessidade, contraem a sua forte musculatura e injetam água a grande pressão através do sifão que têm junto à prega do manto. Na altura da reprodução, os machos exibem um característico padrão em zebra. Após a fecundação, as fêmeas fixam os ovos sobre algas e gorgónias, ou então diretamente no substrato, formando pequenos cachos. Os peixes-lua, ou mola-mola, são frequentadores assíduos do Mar da Caparica, que lhes garante uma boa parte da sua dieta, composta essencialmente por medusas, pequenos peixes, grandes quantidades de zooplâncton e algumas algas. Outras vezes, usam as zonas rochosas do fundo como estação de limpeza. Imobilizam-se na vertical, convidando as judias e outros pequenos peixes residentes a alimentar-se dos seus parasitas. Os efeitos do afloramento costeiro já se fazem sentir. A vida prolifera na região com a abundância dos nutrientes que promovem o crescimento das comunidades de fito e zooplâncton. Algas e animais microscópicos que constituem a base da cadeia alimentar. As cores estão mais vivas do que nunca e a abundância de seres vivos aumenta de dia para dia. O fitoplâncton é o principal produtor do oceano e é constituído por grupos diversificados de algas microscópicas que habitam a parte iluminada da coluna de água, a zona eufótica. A par da luz, os elementos necessários para a vida e crescimento do fitoplâncton são os nutrientes e a turbulência das águas. Os nutrientes provêm essencialmente dos rios que afluem à costa e das camadas profundas dos oceanos. Na primavera, há um pico de crescimento do fitoplâncton. Os nutrientes encontram-se na zona eufótica da coluna de água e a sua mistura dá-se em condições de temperatura e luminosidade ideais para as células crescerem. O elemento turbulência é essencial para renovar a água em nutrientes, tornando-a mais rica. Um exemplo conhecido dessa ocorrência é o afloramento costeiro. Este fenómeno sazonal é muito importante na costa portuguesa e acontece por efeito do vento nor-noroeste a partir da primavera e durante o verão. Ao largo da costa da Caparica, este fenómeno reveste-se de especial importância, porque existem canhões submarinos que trazem os nutrientes do fundo do oceano para a superfície, e isso tem reflexos em toda a cadeia alimentar marinha da região. Este impacto é sentido também na pesca, que é um dos pilares da economia local da costa da Caparica, Fonte da Telha e Trafaria, uma vez que a riqueza destas águas alimenta esta atividade secular. Apesar de a abundância de peixe não ser a mesma de outros tempos, é ainda a base de sustento de muitas famílias, quase todas descendentes de pescadores da região. Os métodos de pesca tradicional não são intensivos e as capturas variam
em função da altura do ano. Durante o verão, a abundância de sardinha movimenta inúmeros recursos pesqueiros e a sua captura chega a durar vários dias. Para além dos pescadores locais, a riqueza das águas da Caparica atrai embarcações de outras zonas que aqui procuram efetuar uma boa faina. A equipa de uma traineira prepara-se para a recolha das redes de cerco, fechadas pela embarcação de apoio. Cada membro da tripulação sabe exatamente qual é a sua função. Com a rede junto à traineira, procede-se à recolha da sardinha, que é de imediato colocada nos contentores e transportada para a terra. A arte de chávega é praticada na zona da costa da Caparica desde o século XVI e está relacionada com a sedentarização de pescadores oriundos de Aveiro, Ilhavo e Algarve. O areal, extenso e plano, e as atividades agromarítimas na zona adjacente à frente marinha foram fatores que determinaram a utilização da arte chávega em detrimento de outras técnicas de pesca. Nos seus primórdios, esta arte exigia um grande esforço dos pescadores no momento de puxar as redes. Isso fez com que ficasse condicionada às comunidades pescatórias, também dedicadas à agricultura, cujos animais de tração facilitavam essa atividade. A chávega é uma técnica de arrasto, através da qual o peixe é cercado com uma rede que varre o fundo arenoso. Numa primeira fase, a rede é largada por uma embarcação, a chata, que sai da praia em direção ao largo e faz um percurso envolvente durante o qual liberta a rede no mar, a chamada calagem da rede. Até à década de 1960, a arte chávega constituiu a principal técnica utilizada pelos pescadores da região. Mas atualmente, o esforço de pesca da chávega é muito variável e depende da época do ano, das condições meteorológicas, das marés e do rendimento da atividade. O número de lanços efetuados por embarcação em cada dia de faina é variável e a pesca é dirigida sobretudo ao peixe miúdo, como a sardinha e o carapau, mas ocasionalmente são capturadas cavalas e espécies de elevado interesse comercial, como as corvinas, robalos, sargos, chocos e lulas. Quando a embarcação regressa, o segundo cabo de alagem é entregue às equipas que procedem à recolha sincronizada dos dois cabos. A rede é arrastada até à praia e, durante o seu percurso, aprisiona os peixes que se encontram na área envolvida. Dada a importância socioeconómica que tem no concelho de Almada, a autarquia celebrou em 2001 um protocolo com o Centro de Oceanografia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa para identificar as espécies capturadas e avaliar o impacto da arte chávega nos recursos marinhos. Este estudo tem vindo também a registar um aumento de espécies com afinidades mediterrânicas e subtropicais que pode estar relacionado com alterações climáticas. Após a seleção, manda a tradição que o peixe seja lavado na água do mar antes de seguir para a lota. Após a captura, o valioso pescado da região é entregue nas lotas e nos postos de venda. 2 quilos é o
Na Fonte da Telha ainda se efetua o leilão cantado, seguindo uma tradição antiga. O peixe fresco é depois canalizado para os mercados abastecedores. O mercado abastecedor da região de Lisboa recebe diariamente várias toneladas de peixe de diversas proveniências, sendo o pescado nacional o mais valorizado. Durante a madrugada, os comerciantes selecionam o peixe fresco que irão exibir nas bancas na manhã seguinte. 6 caixas? Vai tudo. A praça, como sei dizer-se, é o local por excelência de exibição do produto ao consumidor final, muitas vezes apenas algumas horas depois de ter sido pescado. Os mercados municipais mantêm a proximidade entre os vendedores e os clientes ou fregueses num ambiente recheado de cores e de cheiros. Este ritual de procura de peixe fresco e da melhor qualidade parece espelhar a estreita e secular ligação ao mar que corre no sangue dos portugueses. O verão na região de Almada é uma época de excelência que se presta a inúmeras atividades e desportos, tanto em terra como no mar. Entretanto, no fundo marinho, os animais vivem ao ritmo da estação, indiferentes ao que se passa à superfície. O Zeus faber é mais vulgarmente conhecido por peixe-galo, devido à forma de crista criada pelos espinhos dorsais e respectivas membranas com longos filamentos. Uma larga pinta negra, rodeada por um anel amarelo de ambos os lados do corpo, serve para confundir os predadores que a tomam como sendo o olho de um animal maior. O seu corpo muito comprimido permite-lhe aproximar-se das presas sem ser detectado. Os ritmos de vida, no fundo, variam de acordo com as espécies. Uma estrela e um pepino do mar cruzam-se a 25 metros de profundidade. Apesar de terem formas distintas, são ambas equinodermes e as duas espécies são aparentadas. Os pepinos do mar alimentam-se geralmente de seres vivos e nutrientes existentes no sedimento. As estrelas do mar preferem alimentar-se de moluscos bivalves e gastrópodes. Os equinodermes possuem um complexo sistema de lâminas, canais e válvulas, o sistema aquífero ou ambulacrário, relacionado com a locomoção, respiração, circulação, excreção e percepção do animal. Os pés ambulacrários, providos de extrema sensibilidade, possuem paredes musculares e ampolas que acumulam líquido, e é o aumento de pressão desse líquido no sistema que determina a expansão dos pés e que permite que se desloquem. As navalheiras são abundantes no fundo rochoso e normalmente ocupam pequenas fendas. No estado adulto, a carapaça fica coberta por uma camada aveludada. Por vezes, apresentam um comportamento agressivo. Estes caranguejos, que muitas vezes são observados aos pares, são necrófagos, mas podem alimentar-se também de outros caranguejos, mexilhões e moluscos. O lavagante é outro dos habitantes notívagos dos maciços rochosos do fundo. A base da sua dieta são invertebrados como poliquetas, caranguejos ermita, moluscos e equinodermes. As pinças servem para se defender. De ampla distribuição na costa portuguesa,
A lagosta é uma das espécies que é fácil encontrar ao largo da costa da Caparica. À noite alimenta-se de algas, esponjas, poliquetas, moluscos e crustáceos. Quando tem oportunidade, a lagosta revela a sua faceta de necrófaga, alimentando-se de animais mortos. As lulas são animais extraordinários. Oito tentáculos curtos e 2 mais longos, estes cefalópodes abundam entre os 20 e os 250 metros de profundidade. Movem-se utilizando 2 barbatanas laterais ou através de um poderoso jato de água que projetam pelo sifão. Existem em quase todos os tipos de habitats e reproduzem-se ao longo do ano todo, embora o período mais intensivo de desova tenha lugar entre dezembro e abril. As fêmeas depositam perto de 20.000 ovos em cachos de tubos gelatinosos que ficam agarrados à rocha ou então a outros objetos sólidos. Para desviar a atenção sobre a sua postura, nadam freneticamente à volta dos invasores em coreografias elaboradas. Vorazes predadoras de peixes e crustáceos, as lulas também praticam canibalismo. O início do outono é uma época de fartura. As águas estão límpidas e toda a região costeira de Almada vibra com um manancial de vida marinha. Os sargos veado são alguns dos visitantes que irão passar aqui os próximos meses, tirando partido de toda esta abundância. Desde a superfície até ao fundo, enormes cardumes de carapau aglomeram-se em movimentos coordenados, procurando aumentar a possibilidade de sobrevivência em caso de ataque. Os grandes cardumes de corvinas que abandonam o estuário percorrem a região no seu caminho para o mar aberto, aproveitando a abundância de alimento. Estes peixes, que vivem e se alimentam perto do fundo do mar e nas camadas imediatamente superiores, podem ter mais de 1,5 metro de comprimento e um peso superior a 30 quilos. Nadam entre os 15 e os 300 metros de profundidade e perseguem cardumes de peixe miúdo, como sardinhas, carapaus, tainhas e pequenos crustáceos nadadores. As corvinas gostam de zonas costeiras abrigadas e durante o verão concentram-se junto à costa para desovar. Fora deste período, é frequente os juvenis entrarem em estuários e lagoas costeiras. Também se aproximam ou afastam das regiões costeiras em função da temperatura da água. Esta espécie, de latitudes subtropicais, é hoje em dia mais abundante nestas águas, o que pode estar relacionado com o aumento da temperatura média do mar. As douradas preparam-se para a reprodução em águas mais profundas. Estes peixes, que podem atingir tamanhos consideráveis, são relativamente sedentários e habitam as zonas costeiras de fundos arenosos e mistos de algas e rochas. E é neste ambiente que procuram o seu alimento favorito: bivalves, como o mexilhão e o lingueirão, e crustáceos, como os camarões. As zonas costeiras são consideradas das mais importantes do ponto de vista ecológico e económico, devido ao papel crucial que desempenham no funcionamento dos ecossistemas do planeta e aos vastos recursos marinhos que proporcionam ao homem. A Frente Atlântica de Almada
para além do seu enquadramento cênico e praias de elevada qualidade, que são o destino de eleição de milhares e milhares de pessoas, é um verdadeiro oásis de vida selvagem. É um local com uma enorme riqueza natural de fauna, flora e habitats terrestres e marinhos, e representa o que a região tem de mais rico: uma fonte de vida marinha que se renova ano após ano e que deve ser bem cuidada por todos para garantir a sua sustentabilidade a longo prazo.